Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é espaço pet em condomínios. Nossos convidados são dois síndicos de sucesso aqui no estado de São Paulo. Bettina Soldatelli, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. E Mauro Possato, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Ricardo. Mauro, deixa eu começar com você. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo, se tiver uma dúvida, o que é o espaço pet, para a gente começar com essa definição aí do conceito. O espaço pet geralmente é uma área do condomínio que fica separada para onde os condomínios podem levar seus cachorros. Uma área interna. Tá? Então, geralmente é uma área com gramado, com um banco para as pessoas sentarem, lixeira tem que ter, saquinho de lixo e tal, para que as pessoas possam passear, entre aspas, né, com seus cachorros dentro do próprio condomínio. Esse é o conceito. Bettina, acho que foi criado para as pessoas não precisarem nem sair, né? Para passear com os cachorros e poderem descer com... Cada vez mais a gente está com medo, talvez, se colocando entre os muros, né? E acho que esse é o conceito principal. Para você não precisar sair para passear, você vai para um espaço para o seu animal... Fala espaço pet, mas acho que ele é mais destinado para cachorro mesmo, né? Espero que os condôminos levem só cachorros, mas tem condôminos que tem porcos às vezes, né? Que saem um pouco do esquema. Nunca tive essa experiência, não sei se... Já teve alguma Também coisa, não, porco não. Gato já vi levando para passear. De coleira? De coleira. No espaço pet? No espaço pet. Pode criar um atrito, né, com os Pode cachorros. ser um problema. Ou a cobra, né? Espero que não, né? Alguns condomínios têm a Mesmo área... porque a cobra não é um pet. Alguns condomínios separam os pequeno porte e grande porte, dependendo se tem um espaço grande, né? Você tem algum condomínio que tem essa separação? Não tem essa separação, mas tem um projeto futuro de fazer essa separação. Porque dizem que os pequenos são mais encrenqueiros, então tem que separar dos grandes. No seu tem algum que é separado assim, não? Não. Geralmente a gente coloca uma plaquinha de ocupado ou não para que as pessoas possam saber se tem algum animal agressivo ou não. Porque, como ela disse, o pequeno às vezes ele é mais encrenqueiro que o grande, então você nunca sabe qual que vai te dar problema. E às vezes dá briga entre dois pequenos também. Sim. Por isso a gente coloca uma plaquinha de ocupado ou livre para que as pessoas possam... Mas ocupado, vamos já então falar de regras lá dentro. Por que ocupado e livre? No seu caso, não seria um apenas animal por vez? Então, depende muito do animal que está lá. Vai muito da consciência do condômino. Se ele sabe que o animal dele é agressivo, que ele vai arrumar confusão com os outros e tudo mais, ele coloca o ocupado. E aí o outro condômino que chega sabe que tem algum bicho que pode trazer problemas para ele lá dentro, entendeu? Pode gerar alguma briga. Então aí fica só um por vez, acaba entrando um por vez só. Só que é um uso muito rápido, né? Geralmente o pessoal usa 10, 15 minutos e vai embora. Esse é o procedimento lá no condomínio? Em um dos condomínios é esse, quando ele é fechado, né? Quando o espaço pet é fechado, ele não tem essa visibilidade. Mas é um espaço menor? Não, esse condomínio até que era grande, o espaço é bem grande, ele tem uns 30 por 3 metros, então é um espaço bem grande, só que ele fica dentro da garagem fechado por uma porta. Tem outros que é só um gradil em volta e assim por diante, né? Então esse você consegue ter uma visão do que acontece lá dentro. E nos seus casos, Bettina, quais são as regras que também, um por vez? Não, na verdade fica a critério do morador que chega a perguntar para quem está lá dentro se pode entrar, se pode soltar. Às vezes ele entra com a coleira, pergunta se pode soltar para ver se não vai ter atrito nenhum. E às vezes o morador mesmo acha que o cachorro dele nunca vai brigar com nenhum outro cachorro, ele está lá e às vezes acontece, mesmo avisando, né? Já aconteceu. Então fica muito a critério dos moradores mesmo se entenderem. Não tem um regramento de quantidade, não. Tempo que pode ficar ali dentro? Não. Geralmente é o espaço que é criado e os donos que... As áreas que a gente tem são áreas abertas, então é onde bate muito sol, o pessoal fica bastante tempo lá, tem bancos, as crianças vão também. Só é cercado. Tem, na verdade, um espaço é com uma porta e aí tudo é área pet, o outro é um jardim grande que tem uma parte cercada com bancos dentro e bancos fora, em que as crianças podem ficar do lado de fora, às vezes entra para brincar com os cachorros. Então é uma área de convivência bem utilizada. Nos seus casos, alguma coisa diferente desse outro que você citou, que
Não, eles são bem assim mesmo. Alguns, hoje em dia as construtoras já têm entregue com espaço pet. Em alguns condomínios a gente acaba criando de acordo com a disponibilidade de espaço, disponibilidade de convenção. Geralmente, quando é entregue pela construtora é mais fácil, né? Porque já tem um espaço dedicado, já teoricamente dentro do padrão que necessita ser feito. Você chegou a criar algum espaço pet dentro do condomínio? Sim, teve 2 condomínios que a gente criou um espaço pet. Tá visando exatamente. exatamente... A primeira pergunta, por quê? Quem que teve o movimento ou como que foi feito esse passo para criar o espaço? Começou a surgir por conta da questão de segurança. Aquilo que você comentou no começo. As pessoas não querem sair para a rua no tarde da noite. Porque os pets é aquela coisa, às vezes o pessoal sai para passear 11 horas, meia-noite e tudo mais, eles não querem sair para a rua por questões de segurança. Sim. E aí se busca um espaço vazio dentro do condomínio, onde geralmente um jardim, alguma área permeável deixada pela construtora, que não tem interferência com outras áreas comuns, e você busca as alternativas para permitir com que aquele espaço passe a ser usado pelos pets. E aí levaram para uma assembleia? Você leva para uma assembleia, obviamente de olho na convenção, que ela fala sobre a mudança, a alteração de destinação das áreas comuns, já vai com regras, regras de uso e tudo mais, para que as pessoas possam passar a usar. E não teve nenhum tipo de problema nessa criação? Foi bem aceito por todos? Sim, porque nos 2 condomínios era uma área teoricamente morta. Assim, não tinha acesso nenhum, não tinha nada, então a gente não precisou nem enfrentar a convenção da alteração de destinação da área comum. Tá? Deu para criar normalmente. Betina, no seu caso, você já criou algum? Sim, na verdade, num dos casos, o local utilizado pela gestão anterior era um local de entrada de veículos, e era uma loucura, porque era na clausura de veículos, tinha um canteiro que não foi cercado, aí a antiga gestão colocou um banco e podia se ficar ali com o cachorro, mas daí passava o carro, passava o cachorro, passava... A chance de um acidente era bem alta. E não tinha passado por aprovação nenhuma, então quando eu assumi esse condomínio a gente... cancelou essa liberação, né? Não pôde mais, e aí os moradores se envolveram numa comissão para bolar em outro local, né? Então a gente utilizou também uma área que não tinha utilização, era um jardim, na planta era um jardim contemplativo que não tinha utilização nenhuma, e a gente aprovou com maioria simples na Assembleia. Deixa eu te interromper, no seu caso também foi maioria simples? Foi maioria simples. Na verdade, com essa intenção de não ter modificado a área, não deixou de ser um jardim, na verdade mudou um pouco a forma de uso. E também a gente, como foi só um cercado inicialmente, depois a gente colocou um piso drenante, né? Mas em primeiro momento era só um gramado cercado. Então a gente não mudou a destinação, e se alguém viesse a impugnar, enfim, seria só tirar o cercado. Perfeito. Então facilitaria. Entrou num assunto ótimo, porque a gente sabe que para mudar uma destinação de um condomínio teria que ser 100%, né? Uhum. Mas nós sabemos como gestores e como síndicos que, primeiro que a legislação ela é interpretativa muitas vezes, e segundo que fazer gestão é ter riscos também, Sim. Né? Então, e aí já vai uma dica para quem está nos assistindo, então se a gente fosse seguir pela letra, bem Caxias, assim, Sim. nós teríamos que fazer uma aprovação de 100%, que nós sabemos que é praticamente impossível dentro de um condomínio. Então, a interpretação que você usou foi perfeita, não mudou-se a destinação, mudou a utilidade de um jardim, porque já era um jardim e se criou ali a possibilidade de um espaço pet. Isso é uma interpretação, obviamente que interpretação é diferente, pode existir, então algum condômino pode entrar, esse é um risco, né, que você corre, que todo mundo que faz essas alterações, que faz esse espaço pet corre, mas qual é o risco calculado, né? Então você tem aqui a defesa de que você não mudou a destinação, e o máximo que pode acontecer é o juiz mandar voltar ao que era ou voltar para a Assembleia decidir novamente também, né? Então é um risco calculado, e a dica que a gente dá é que faça isso dentro de um jardim já existente, onde tem aqui o mínimo de alterações possíveis. Sim. Estruturais. Porque na verdade o que você acaba fazendo é uma alteração de regulamento interno. Sim. Não uma alteração de área. Você passa a dizer que naquela área os pets são permitidos, ponto. Perfeito. Então você está alterando o regulamento do prédio e não a área em si. Perfeito. Esse é um ponto de vista, como eu sempre falo, pode existir interpretação diferente, mas a gente tem que ter o cautela, e acho que é sempre importante ter um advogado, né, nos auxiliando
para qual palavra usar na convocação, qual palavra usar na ata, na defesa, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema futuro com esses espaços. Uma coisa que eu sempre costumo fazer nesses casos de aprovações um pouco mais arriscadas é aguardar depois da Assembleia uns 3, 4 meses para começar a execução, porque se alguém estiver insatisfeito e quiser impugnar a decisão após receber a ata da Assembleia, esse tempo a gente consegue dar outro caminho para aprovação, tentar chamar novamente a Assembleia, tentar o quórum eventualmente. Perfeito. Então isso é uma medida de segurança que é bacana fazer uma também. Cautela para já poder antever um tipo de problema. Exatamente. Tomando até um gancho no que você comentou da convocação, geralmente a gente não faz a convocação dizendo criação de espaço pet no condomínio, sim liberação de uso. Perfeito. Então você não está alterando. Exatamente, você não está alterando a destinação de uma área, você não está criando uma área nova. Sim, perfeito. Pessoal, queria agora ir para o lado B da história, os problemas, né? A responsabilidade do síndico, mais problema para o síndico, né? Porque onde tem pessoas, e não podemos esquecer que os animais estão acompanhados de pessoas, e para muitos são como se fossem crianças, né? Exatamente. Então temos problemas. A questão das fezes dos animais, que hoje isso pode ser um problema. Então, queria que vocês falassem o lado ruim da história, como lidar com esses problemas. A gente vai tratar isso no segundo bloco. Vocês já vão pensando aí para me falar. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.